Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Espírito. Antes de tudo, em nome do Pai, eu limpo todas as memórias negativas que compartilhamos. Peço que limpe, que purifique, que transmute tudo em luz pura e amor. E hoje falaremos de ascensão espiritual. O que é ascender espiritualmente? Atualmente, fala-se muito nesse termo, ascensão espiritual. Ascender espiritualmente é basicamente mudar de frequência, uma modificação de foco da nossa consciência. Se considerarmos a energia como aquilo que está na origem de todas as coisas, a qual se combina de formas indiscutivelmente complexas para nos formarmos e a tudo o que conhecemos e não conhecemos também, podemos compreender que existem duas características dessa energia, ou qualidades, desta energia que tanto falamos atualmente. É a amplitude e a taxa de vibração. Ou seja, a frequência, a tão falada frequência em que nos encontramos. O nosso corpo físico, as emoções e os pensamentos, o espírito ou alma, tudo está feito desta coisa que se combina sublimemente para nos convertermos em um ser único em todo o universo. Ora, porque esta energia que nos compõe possui uma frequência, então, logicamente, podemos alterá-la. Verdade? E aí está resumido de uma forma muito simples, muito clara, o que é a ascensão. À medida que nos elevamos, à medida que elevamos a frequência mais baixa do nosso corpo físico, ele vai se tornando menos denso e vai incorporando gradualmente a energia de frequências mais elevadas. E à medida que isso vai ocorrendo, vamos percebendo coisas que não eram possíveis perceber antes. E então, é aí que ocorre esse fenômeno que tantos falam sem nem mesmo ter experimentado, que é a conversão da nossa frequência para a quinta dimensão, operando e trabalhando conscientemente com seres da quinta dimensão. Obviamente eu estou falando a todos aqueles que já compreendem esses conceitos. E como isso é possível? E como isso se dá, Carla? Através da virtualização do teu ser, corrigindo teus pensamentos que refletirão em tuas ações. Nós costumamos dizer, vamos verticalizar sentimentos e emoções. Como as frequências mais baixas, aquelas do medo e da limitação, gradativamente vão desaparecendo, passamos a viver no estado em que alguns chamam de êxtase ou de unicidade com o teu espírito, com a tua essência ou ainda a alma, com o eu superior e com o espírito de todos os outros, porque nós derivamos de uma mente única. Ou seja, é um pouco complexo falar sobre esse assunto agora, mas indiscutivelmente nós não temos nem mesmo uma identidade única. Somos como hologramas projetados de uma mente única. Somos seres funcionais. Nos foi atribuída uma função quando fomos criados enquanto seres. E abordando esse assunto agora, eu preciso definir um outro termo muito importante para que a gente possa entender tudo isso que eu venho falando,
que é o espírito. Porque, de fato, a tua noção acerca do que é o teu espírito, o meu espírito, o espírito do teu marido, do teu filho, dele, dela, e assim sucessivamente, é um conceito muito linear e limitante. Simplesmente equivocado. Quando formos capazes de transcender os níveis mais baixos da separação do plano físico, passaremos a ter o conceito de somente espírito, que é uma energia sempre imutável, que está em unicidade consigo mesmo. E trata-se de uma energia que você conhece através de designações como Deus, tudo o que é, fonte, grande espírito. Eu vou utilizar o termo espírito, com maiúscula, com letras maiúsculas, ok? Sempre que eu me referir à unicidade, quando houver necessidade de aludir à separação, eu vou preferir usar o termo eu-espírito. E nesse caso, eu aproveito para explicar o nome do canal, que foi derivado exatamente dessa linha de pensamento, desse conceito que eu adoto, me aproprio, eu trago da energia da divindade em mim, em ti, em nós. Nesse caso, eu vou estar sempre citando aquela porção individualizada do espírito que se relaciona contigo, se relaciona comigo, com essa nossa encarnação atual e com todas as vidas experimentadas ao longo do tempo. Também vou associar o termo eu-espírito com os níveis não físicos mais elevados do nosso ser. Lembre, porém, de que eu não uso essa definição para te diminuir. Eu uso essa definição apenas por questões de facilidade do entendimento, pois que há só um espírito, há somente uma consciência. O espírito é uno, mas parece que individualiza-se para poder executar uma função específica. Exemplo, teu eu, tu, opera através de um pequeno ponto. É um foco específico da tua consciência que está concentrado no interior do teu corpo físico e é aquilo que se conhece como tu, como a tua personalidade. E aqui eu chamo de eu-ego. O teu eu-ego é evidentemente uma manifestação do teu eu-espírito, mas possui uma característica particular, própria, de todos os eus-ego. Desconhece que pertence ao espírito, ao eu-espírito. Quer dizer, desconheci até agora, porque eu trago essa informação para vocês. Não uso esse termo eu-ego para diminuir, repito, mas para desviar a tua atenção dessa parte de ti que olha para fora e reorientá-la para aquilo que na verdade você é. Um ponto focal que olha para dentro desde o interior do teu eu espírito. E isso, por sua vez, é a função do espírito. Por outras palavras, tu és o espírito em ação. Nós somos Deus em ação, nos expressando individualmente para executar uma determinada função. Recapitulando, eu falei aqui que ascender é mudar de frequência. Que enquanto energia temos duas características, a amplitude e a frequência. Que sendo frequência, podemos alterá-la e que à medida que vamos verticalizando sentimentos e emoções e equilibrando-os através da observação, da auto-observação, do pensamento e de nossas ações em conjunto, ocorre o fenômeno da ascensão. Eu espero que esse vídeo seja útil para você e que as informações aqui contidas possam
trazer algo positivo para teu eu espiritual. Comentem, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para dar uma força ao nosso trabalho e clique no sininho para ser avisado de novos conteúdos postados. Um beijo grande em teu coração e até a próxima.